A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos seguindo a nossa revista da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2016, A Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. A lição que será estudada nessa semana é a lição de número 8, com o título Israel no plano da redenção, que está do capítulo 9 ao capítulo 11 da carta aos Romanos. A leitura diária deste dia encontra-se em Gálatas capítulo 3, versículo 7. Vamos conferir. Diz assim a palavra de Deus: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Interessante. O apóstolo Paulo aqui, na carta aos Romanos, ele está demonstrando o plano de Deus, o plano de salvação, de redenção para Israel. E do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo está dizendo aos judeus que não é simplesmente o fato deles serem judeus, os serem israelitas, filhos de Abraão, que lhe dão o direito de serem justificados diante de Deus. Por quê? Porque Deus havia feito uma promessa para Abraão. E esta promessa de Abraão trouxe para eles uma expectativa de receber o Messias. E a Bíblia diz que Abraão, ele foi justificado diante de Deus não pelas obras, mas pela fé. Porque a Bíblia diz que creu Abraão no Senhor, e isto foi-lhe imputado por justiça. Mas os judeus, eles tinham como um fato relevante simplesmente o fato de serem filhos de Abraão e ser circuncidado. E isso já era o suficiente para eles se sentirem justificados diante de Deus. Certa feita eles até disseram para Jesus assim: olha, o nosso pai é Abraão. Jesus disse: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Quer dizer, cria em Deus pela fé, praticava a justiça, e não simplesmente o que vocês fazem é seguir dogmas, seguir preceitos e pensar que essa forma de viver serve para justificar diante de Deus. Então, Jesus Cristo estava querendo mostrar para eles que ser filho de Abraão é fazer as obras de Abraão, é crer em Deus pela fé. De forma que o apóstolo Paulo aqui, no versículo em que nós lemos, ele disse que todos os que são da fé são filhos de Abraão. Que fé? Os que creram em Jesus Cristo e acreditaram no seu sacrifício como meio de salvação e justificação diante de Deus, porque nós mesmos não tínhamos nada para oferecer a Deus, não poderíamos fazer nada para alcançar a justificação. Então, se cremos em Jesus e no seu sacrifício, então nós alcançamos a justificação diante de Deus. E o fato de crer em Deus pela fé faz nós filhos de Abraão, porque Abraão também creu em Deus pela fé. Então, ser descendente de Abraão ou ser filho de Abraão não é simplesmente aqueles que são da árvore genealógica de Abraão, são filhos de Abraão, mas aqueles que confiam em Deus pela fé, assim como Abraão. Então, todos os que confiam no sacrifício de Jesus Cristo são descendentes de Abraão. De forma que Abraão, ele se tornou o pai de todos os que creem. Todos os que creem. Então Abraão não é pai dos que são filhos por descendência de Abraão. Não, a grande questão aqui que o apóstolo Paulo está colocando é que o Abraão é pai de todos os que creem, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Não é assim? Então, é interessante que aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 26 ao versículo 29, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que porque todos são filhos de Deus, porque pela fé em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E aos Romanos, no capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo disse que por esse motivo, pela fé em Jesus Cristo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça,
a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão. Qual a descendência de Abraão? Não somente a da lei, porque a descendência de Abraão, que é da lei, é os que são os judeus. Mas a fé, ela foi alcançada não somente aos descendentes de Abraão, conforme a lei, mas igualmente os da fé, conforme Abraão. Que quem são os da fé? Somos nós, todos aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus e receberam a justificação. Por isso que nós somos contados como descendentes de Abraão. Deste modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão. E ainda aos Gálatas, capítulo 6, versículo 16, o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração: paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andam conforme esta ordenança. Que ordenança? A fé em Deus, para que possa ser alcançado misericórdia e justificado diante do Senhor. Que Deus abençoe. Mais um prazer estar com você aqui neste encontro. Espero você no nosso próxima leitura, no nosso próximo devocional, se Deus assim permitir. Até lá, se Deus quiser.